aqui. Vamos lá, né? Quando a gente fala sobre equações de forma geral, todos estão me ouvindo, né? Quando a gente fala sobre equações de forma geral, a gente tem que pensar, primeira coisa, é o que seria uma equação. De forma muito informal, de maneira bem informal, uma equação é uma expressão que envolve uma variável, eu vou nem colocar uma expressão, uma igualdade. Uma igualdade que envolve uma ou mais variáveis chamadas de incógnitas dentro de um certo conjunto universo, tá? E o objetivo, ao resolver uma equação, é encontrar todos os valores possíveis dessa variável no conjunto universo que você está trabalhando que satisfazem essa igualdade. Vamos dar um exemplo. Vamos usar aqui um exemplo. Eu acho melhor a gente ver na prática algumas equações para a gente entender. Se eu tiver a equação 2 vezes x mais 6 igual a 16, isso é uma igualdade que envolve uma variável x que está variando num conjunto universo que eu posso dizer que são, por exemplo, os reais, tá? O conjunto dos reais. Esse vai ser um conjunto universo. O meu objetivo é encontrar todos os valores de x reais dentro desse universo que fazem essa igualdade ser verdadeira. Quais são esses possíveis valores de x? Como que a gente encontra? No caso de específico, né, isso vai depender da equação, né? Mas nesse caso das equações do primeiro grau, a gente pode fazer o seguinte: nós vamos isolar o x colocando tudo que não tem x, entre aspas, para o outro lado. Mas como que eu justifico isso formalmente, né? De forma algébrica? Ora, eu tenho 2x mais 6 igual a 16. Quando eu tenho uma igualdade entre números reais, que é o universo que eu estou trabalhando, eu posso subtrair dos dois lados o número 6. Isso altera a igualdade? Não. Eu sempre posso somar ou subtrair pelo mesmo valor dos dois lados. E isso não altera absolutamente nada. Ok? Mas por que eu subtraí 6? É justamente para tirar esse 6 daqui, né? E aí eu vou simplificar, vai ficar 2x, porque o 6 cancela com menos 6. E o 16 menos 6 é igual a 10, tá bom? E a outra coisa que eu posso fazer é multiplicar os dois lados pelo mesmo número, desde que esse número seja não nulo, né? Certo? Só transferir aqui para cá. Ok? Então, assim, eu vou multiplicar nesse caso aqui os dois lados por 1 sobre 2, para justamente cancelar esse 2. Né? Então, vai ficar assim. Esse 2, multiplicar por 1/2 é a mesma coisa que dividir por 2, então, por isso, eu queria multiplicar por 1/2 para cancelar esse 2. Vai cancelar o 2 com 1 sobre 2, e aqui do outro lado vai ficar 10 sobre 2,
que é igual a 5, tá bom? Ou seja, nesse caso específico, o que a gente fez aqui? A gente transformou essa igualdade, essa equação, em equações que, no fundo, tinham as mesmas soluções. Como assim? O conjunto de todos os x que satisfazem essa igualdade, 2x mais 6 igual a 16, é exatamente o mesmo conjunto de todos os x que satisfazem a igualdade 2x igual a 10, que é o mesmo conjunto dos x que satisfaz a igualdade x igual a 5, ou seja, o número 5. Certo? A gente transformou a nossa equação em equações que têm exatamente as mesmas soluções. Okay? Nesse caso de equações do primeiro grau, isso é possível. Tá? Basicamente, multiplicando os dois lados por números diferentes de zero, isso é importante. Se você multiplicar os dois lados por zero, vai ficar zero igual a zero, que é satisfeito para qualquer x. Qualquer x que você botar vai satisfazer a igualdade. Por exemplo, se eu tenho 2x mais 6 igual a 16 e eu multiplico os dois lados por zero, isso vai dar uma verdade. De fato, para qualquer x que eu colocar aqui, no lugar desse x aqui, para qualquer valor que eu atribuir para o x, eu vou obter uma verdade, zero igual a zero. Mas nem todo x satisfaz a equação original. Então, eu não posso multiplicar os dois lados por zero. Eu tenho que me certificar que eu estou multiplicando ambos os membros da equação, o primeiro membro, que é esse lado esquerdo, e o segundo, pelo mesmo número. Agora, quanto a somar, eu posso somar os dois membros da equação e não altero o conjunto de solução. Ou seja, só para escrever aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte: se A igual a B e C é um número diferente de zero, então A vezes C é igual a B vezes C. Tá bom? Eu posso multiplicar os dois lados de uma igualdade por um número diferente de zero e manter essa igualdade. Bom, evidentemente essa implicação ainda vale quando C é igual a zero. No entanto, eu não consigo garantir a volta. Eu não consigo garantir que se AC é igual a BC, então A é igual a B, se o C for igual a zero. Certo? E A igual a B e C é um número qualquer, então o A mais C é igual a B mais C para qualquer C. Ok? Esses são os princípios básicos que a gente vai utilizar para resolver equações de primeiro grau. Tá? Sempre posso multiplicar ambos os membros por um número diferente de zero, eu sempre posso somar ambos os membros por qualquer número real e a igualdade se mantém. Tá? Ok? Bom, essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. E claro, eu vou fazer isso sempre tentando isolar o x de um lado e isolar tudo que não tem x do outro lado. Então, esse 6 que estava aqui desse lado, de certo modo eu passei para o outro lado subtraindo. É assim que a gente costuma aprender. A gente passa ele subtraindo para o outro lado. Mas, algebricamente, o que eu estou fazendo é somando os dois lados por menos 6. Na prática, a gente vai continuar falando passar 6 para o outro lado. Tá? Não tem nenhum problema, informalmente, você falar isso. Tá? Basta você saber o motivo por que isso funciona. Ok? Vamos fazer mais uma equação. Vamos pegar, por exemplo, a equação x
mais 2, essa está até na lista, tá? Mais x mais 1 sobre 4 é igual a 6. E agora? Conjunto universo pode ser os reais, tá? Ou seja, eu vou procurar todos os números reais x que satisfazem essa igualdade. Eu quero todos os números reais x que fazem isso aqui ser verdade. Como que a gente encontra? Né? Aqui, o x está numa fração. Né? Primeira coisa que eu vou fazer, né, lembra do nosso percurso, né? Isolar x de um lado e tudo que não tem x do outro. Eu vou colocar essa fração aqui, essas duas frações no mesmo denominador, já que eles são números. Né? Qual seria um denominador comum aqui? Alguém pode me dizer? Entre o 6 e o 4, para essas duas frações. Pode ser o 16? 2. 16, não. 2. 12, 12. Pode ser o 12, o 24, 30. Pode ser vários, né? O 12 seria o menor, né? De fato vai ser... E aí, 12 dividido por 6 dá 2. Vezes x mais 2. Ok? Mas... Por quê, né? 2 vezes x mais 2 dividido por 12 é a mesma coisa que x mais 2 dividido por 6. Mais... Aí 12 dividido por 4 dá 3. Vezes x mais 1 dá 3 vezes x mais 1. Isso aqui é igual a 6. E agora, o que a gente pode fazer aqui? Para tirar esse 12, eu posso multiplicar os dois lados por 12, né? O que equivale a passar o 12 multiplicando, né? Como a gente costuma falar. Eu multiplico os dois lados por 12. Isso aqui, 12 vezes 6 dá quanto? 12 vezes 6? 60, 72, né? Observe que eu transformei a minha equação original em uma equação que tem o mesmíssimo conjunto solução. Eu simplesmente utilizei operações que são válidas, tá? Sem alterar a igualdade. Agora aqui, eu posso distribuir, claro, né? 2 vezes x, 2 vezes 2, 3 vezes x, 3 vezes 1. Vai ficar 2 vezes x, mais 2 vezes 2 dá 4, mais 3 vezes x dá 3x, mais 3 vezes 1 dá 3. Agora aqui eu vou simplesmente agrupar os termos com x, 2x mais 3x, que dá 5x. 4 mais 3, 7. Ok? E aqui vai ficar 5x é igual a... Subtrai o 7 dos dois lados, o que, como a gente costuma dizer, né? Passa o 7 para o outro lado subtraindo, né? Então vai ficar 72. 72 menos 7. Que dá quanto? 65. 65, né? Então, quanto é que é o x? Se eu dividir tudo 13. por 5, né? Fica 13. 13. Né? Ok? Que é a resposta, tá? É a única solução da equação. Então, o único x que faz isso aqui ser verdade é x igual a 13. Ok? Vou fazer mais uma. Vou fazer... Vamos fazer a equação x mais 1 sobre 2
é igual a 7 sobre 4 mais x menos 1 sobre 4. X, a gente vai procurar esse x no conjunto dos reais. Tá? Eu quero saber todos os números reais que fazem essa igualdade ser verdade. Ok? Como é que a gente pode resolver? A ideia ainda é a mesma. Né? Eu quero isolar tudo que tem x dentro de um lado. Né? No caso aqui, o lado esquerdo, por exemplo. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso passar essa expressão. Né? Posso passar o x menos 1 sobre 4 totalmente. Tá? Mas eu poderia passar só o x sobre 4. Né? Não faz tanta diferença. Então, essa equação, ela equivale a você subtrair, eu vou passar esse termo para o lado esquerdo subtraindo, né? Que seria a mesma coisa de somar com o oposto dele dos dois lados. Né? Isso aqui vai ser 7 sobre 4. Eu poderia ter passado só o x sobre 4. Né? Não vai fazer diferença. Aqui no lado esquerdo, eu vou colocar no mesmo denominador. Qual seria um bom denominador comum aí? 4. 4, né? 4 dividido por 2 dá 2. Vezes x mais 1, 2 vezes x mais 1. Menos 4 dividido por 4 dá 1. Aqui você tem que tomar cuidado, tá? Porque quando eu passei essa fração x menos 1 sobre 4, eu passei ela toda subtraindo. Tá? Ou seja, eu somei dos dois lados pelo oposto dela. Tá? Então, não cometa o erro de, por exemplo, achar que esse menos está só para o x. Tá? É menos o x mais 1 sobre 4, tá bom? Né? Se você colocar o menos só para o x, você corre o risco de escrever isso aqui. Tá? Enquanto que, na verdade, o menos é para todo mundo aí. Tá? É para o x menos 1 sobre 4. Isso aqui é igual a 7 sobre 4. Esse 4 no denominador é o mesmo do outro lado. Né? Então, eu posso multiplicar ambos os membros por 4. E aí eu cancelo esse 4. Né? Eu multiplico os dois lados por 4. Ok? E aí eu obtenho 2 vezes x mais 1 menos o x menos 1 é igual a 7. Tá bom? Agora eu posso distribuir o 2 vezes x, 2 vezes 1. E esse menos também, tá? Fica menos o x menos o menos 1. Esse menos é como se fosse mais o menos 1 multiplicando o x menos 1. Né? Então vai ficar 2x mais 2 menos o x mais 1. Ok? Então, 2x menos x é x. 2 mais 1 é 3. Então, x mais 3 é igual a 7. Ou seja, x é igual a 4. Né? De fato, é a solução da equação. Tá? O único valor de x que faz essa igualdade ocorrer. Certo? Então, assim, de modo geral, para se resolver uma equação desse tipo, você tenta isolar o x. Mas pode acontecer de, ao você tentar isolar o x, né, ao você tentar resolver, você cair numa expressão que ou nunca ocorre, ou ela ocorre para qualquer x.
isso vai acontecer com equações do primeiro grau. Vou pegar aqui uma questão da lista para a gente exemplificar, tá? Deixa eu pegar aqui a questão questão 4. Acho que essa, deixa eu copiar aqui. É o exercício 4 da lista, tá? Vou colar ele aqui. Todos estão vendo aí o exercício, né? Esse exercício não parece, a princípio, uma equação do primeiro grau. Ok? Uma equação do primeiro grau que é quando o x está com expoente 1. Ok? Então, ele não parece que está nessa forma. No entanto, ao a gente tentar resolver, você vai ver que essa equação vai se reduzir em uma expressão onde o x sempre vai aparecer multiplicando apenas números reais com coeficiente 1, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar aqui nessa equação é que o x não pode ser igual a 1, ele não pode ser igual a 2 e ele também não pode ser igual a 3, porque caso contrário o denominador se anularia e essas expressões não teriam sentido, tá bom? Então, já excluímos esses três números. Então, se o x se aparecer numa resposta que o x tem que ser um desses três, a gente já pode excluir, tá? Como é que a gente faz? A ideia é a mesma. É colocar esse primeiro membro, o x menos 1, menos o 2 vezes o x menos 2, é colocar essa fração no mesmo denominador. Qual seria o denominador aqui, né? O x está no denominador, então eu vou simplesmente multiplicar, tá? Considerando, claro, que o x já não é nem 1, nem 2 e nem 3, tá? E aí, esse produto dividido por x menos 1 dá x menos 2, vezes 1, x menos 2. Menos duas vezes esse produto dividido por x menos 2 dá x menos 1. Vezes o menos 2 dá menos duas vezes o x menos 1. Isso aqui vai ter que ser igual a 1 vezes 3 menos x. Ok? E aí, o que a gente pode fazer? Eu vou só simplificar esse numerador antes da gente... Deixa eu ver... Dá uma travada aqui. Aqui vai ficar o seguinte, x menos 2 menos 2x menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E aqui eu posso simplificar com x menos 2x dá menos x, né? Menos 2 com mais 2, cancela, né? E aqui no denominador eu só repito os mesmos termos. E tudo isso vai ser igual a 1 sobre 3 menos x. E agora, o que a gente pode fazer aqui, né? A minha equação original, ela agora, excluindo esses valores de x, é equivalente a essa.
eu posso multiplicar ambos os lados por 3 menos x, por exemplo, e por x menos 1 e x menos 2. Tá? Ou seja, é o que a gente pode chamar de aquele produto cruzado. Tá? Como assim? Deixa eu dar uma pausa aqui. Imagina que você tem a seguinte situação. A dividido por B é igual a C dividido por D, onde o B é diferente de zero e o D é diferente de zero. Que é uma situação que a gente tem aqui. Eu tenho uma fração igual a outra. Se eu multiplicar os dois lados por D, isso aqui fica como? E eu posso fazer isso, porque o D é diferente de zero. Isso aqui vai ficar A vezes D sobre B é igual a D vezes 1 sobre D, cancela, né? Isso aqui vai ser só o C. E aí, se eu multiplicar os dois lados por B, isso vai ficar como? E eu posso fazer isso também. O B cancela com 1 sobre B. E isso aqui vai ficar A vezes D é igual a B vezes C. E aí a gente recupera aquilo que a gente já conhecia lá das proporções. Tá? Se A sobre B é igual a C sobre D, eu posso fazer aquele produto cruzado. A vezes D é igual a B vezes C. Tá? E é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou basicamente multiplicar os dois lados por 3 menos x e os dois lados por x menos 1, x menos 2. E aí o que eu vou obter, retornando aqui a conta, né? Retornando aqui, é menos x vezes 3 menos x. Isso aqui é igual a x menos 1 vezes x menos 2. Bom, agora, aparentemente, você deve estar olhando que, poxa, mas eu vou multiplicar o x vezes x, vai ficar x ao quadrado. E não vai ficar com expoente 1, certo? Mas calma. Você vai ver que eles vão desaparecer. Menos x vezes menos x é x quadrado. Menos x vezes 3 é menos 3x. Quanto é x menos 1 vezes x menos 2? X ao quadrado menos, dá quanto aqui? Então, x ao quadrado menos 2x menos x mais 2. Ok? X ao quadrado menos 3x mais 2. E agora, o que está acontecendo aí? Né? Agora você vai ver que isso aqui vai resultar numa igualdade que nunca ocorre. Por quê? Porque o x ao quadrado, eu posso subtrair ele dos dois lados, ou seja, eu posso cancelar ele dos dois lados. Subtraindo, eu somo os dois lados com menos x ao quadrado. O menos 3x eu posso somar os dois lados com 3x. Eu somo os dois lados com menos x ao quadrado e com 3x. Ou seja, na prática, como se eu estivesse cancelando aqui dos dois lados. Aqui do lado esquerdo vai ficar 0. Do lado direito vai ficar 2. E agora? Você chegou numa expressão que nunca ocorre. 0 nunca é igual a 2, seja lá qual for o x. Ou seja, não tem nenhum x que satisfaça essa igualdade. Tá? Não tem nenhum x. Observe que essa igualdade, apesar dela não ser do primeiro grau, como eu já falei, fazendo transformações, ela se reduziu numa coisa que não tem termos do segundo grau, nem termos fracionários, nem nada. Tá? Então a gente consegue resolver esse tipo de coisa com a mesma lógica. Tá? Então, assim, isso aqui nunca ocorre. Zero nunca é igual a 2. Então, o conjunto de solução só pode ser vazio. Certo?
Vamos pegar mais um exercício. Vou considerar agora um caso. Na verdade, a questão meio que já pede, né, os valores para que isso ocorra, que é esse aqui, tá? Todos estão vendo aí, né? Olha, vamos ler o enunciado. Ele diz o seguinte: dado que a equação A vezes 2x mais 3 mais 3 vezes bx é igual a 12x mais 5 possui infinitas soluções para x, determine os valores de A e B. O que seria uma equação do primeiro grau? Essa aqui é do primeiro grau porque o A e B eles são constantes, tá? Nesse caso aqui, a incógnita que ele está colocando é só o x, tá bom? O que seria ter infinitas soluções? Quando você resolve uma equação do primeiro grau e no final aparece um zero igual a zero, né? Aqui apareceu zero igual a 2, né? Aqui apareceu zero igual a 2, que nunca ocorre. Então não tem valor de x que satisfaz a equação. Mas se aparecesse zero igual a zero, isso significa que para qualquer valor de x, a igualdade acontece. Por exemplo, se eu tivesse uma equação assim, antes da gente fazer o exercício. Se eu tivesse algo do tipo 2 vezes x mais 5 é igual a 2x, vou colocar assim, só para não ficar tão óbvio, tá? 3x menos mais 10 menos x. Uma equação desse tipo, né, se você tentar resolver, você vai ver que qualquer x que você colocar, isso aqui é verdade. Ó, vamos tentar resolver. 2 vezes x mais 5 é 2x mais 2 vezes 5 é 10. 3x menos x é 2x mais 10. Qualquer x que você substituir aqui, vai fazer isso aqui ser verdade. Se eu cancelar o 2x nos dois lados, ou seja, subtrair, eu vou obter 10 igual a 10. Se eu subtrair o 10, eu vou obter 0 igual a 0. E também é verdade se eu subtrair o 10 dos dois lados. Né? Ou seja, qualquer x satisfaz essa equação do primeiro grau, independentemente do x. Então ela tem infinitas soluções. É exatamente isso que o exercício quer. O exercício quer que a gente encontre os valores das constantes A e B para que essa equação do primeiro grau tenha infinitas soluções para x. O que eu vou fazer aqui? Vou reescrever aqui a equação. 2x mais 3 mais 3 vezes bx é igual a 2x mais 5. Eu vou colocar todos os termos que tem x do lado esquerdo. Certo? Então, vamos lá. Eu vou distribuir logo aqui. Vai ficar 2a vezes x mais 3a mais 3 vezes bx. Esse 12x eu vou passar para o outro lado, o que na prática significa que eu vou subtrair 12x dos dois lados, tá bom? Eu vou cancelar o 12x aqui e vou subtrair ele para não alterar o valor da expressão. O que é a mesma coisa de passar para o outro lado. E isso aqui é igual a 5. Agora, eu vou colocar o x em evidência.
x vezes 2a mais 3b menos 12. E os termos que não têm x, eu vou passar, no caso é esse 3a, tá? Eu vou passar para o outro lado. Aí eu pergunto a vocês, para que essa expressão seja verdade para infinitos valores de x, quanto é que tem que ser o 5 menos 3a e o 2a mais 3b menos 12? Pensem comigo. Pensem uma coisa aqui comigo. Basicamente o que tem aqui é alguma coisa, chamar assim de, sei lá, P, é alguma coisa vezes o x é igual a outra coisa, né, que é o 5 menos 3a. Se esse Q é diferente de zero e o P é diferente de zero, o x só vai ter um valor possível. Qual seria o único valor possível para o x? Eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou escrever aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui. Ó. Isso aqui é basicamente alguma coisa vezes x é igual a uma outra coisa. Certo? Então temos algumas possibilidades aí. Se o P é diferente de zero e o Q também é diferente de zero, então só vai ter um valor de x que satisfaz essa igualdade, que é o quê? X igual a... Na verdade, se o P é diferente de zero, né? O Q pode ser qualquer coisa. Se o P é diferente de zero, eu posso dividir os dois lados por P, e aí o x só vai ter um valor, que é Q sobre P. Eu posso dividir ambos os lados por P, ou multiplicar por 1 sobre P. Né? O x só vai ter um valor possível. Se o P for zero, aí a gente vai ter que conversar. Né? Tem dois casos. Se o P for zero e o Q também for zero, vocês concordam comigo que Px igual a Q é a mesma coisa que zero igual a zero? Então isso aqui é verdade para qualquer x. Concordam? Porque qualquer x que eu colocar aqui, 0 vezes x igual a zero. Qualquer x que eu colocar aqui vai fazer essa igualdade ser verdadeira. Ou seja, essa equação vai ter infinitas soluções. E se o P é igual a zero e o Q é diferente de zero, então isso aqui nunca ocorre. Px nunca vai ser... Porque o Px vai ser igual a zero. P vezes x é 0 vezes x, que é zero. Só que o zero é diferente do Q. Então não tem nenhum x que satisfaça essa igualdade. Ou seja, vai ser vazio. O conjunto de solução da equação é vazio. Ou seja, o conjunto dos x que satisfazem essa igualdade é vazio. Porque 0 vezes x é sempre zero, mas o Q ele é diferente de zero. Então, quando a questão me pede os valores das constantes a e b para que essa equação tenha infinitas soluções em x, eu necessariamente tenho que ter necessariamente eu tenho que ter 5 menos 3a. Primeira coisa, né? 5 menos 3a é igual a 0 e 2a mais 3b menos 12 é igual a 0. Só que 5 menos 3a é igual a 0, isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Opa, esqueci de botar igual a 0. Né? Igual a 0, se somente se. 5 é igual a 3a.
né, somando os dois lados com 3A, divide os dois lados por 3, vai ficar A é igual a 5 sobre 3. Mas a gente também tem que ter 2A mais 3B menos 12 igual a 0. Ou seja, eu tenho que ter duas vezes 5 sobre 3 mais 3 vezes B menos 12 igual a 0. Certo? Isso significa que 3 vezes B... Vou passar tudo que não tem B para o outro lado. Na prática, resolver esse exercício, eu tive que resolver duas equações, né? Uma para o A e outra para calcular o B. Passo 12 para o outro lado e 2 vezes 5 sobre 3. Agora eu vou colocar tudo aqui no mesmo denominador. Tá? Qual seria um bom denominador aqui? O próprio 3. Né? 3 dividido... Porque 12 é 12 dividido por 1. Tá? 3 dividido por 1 dá 3 vezes 12 dá 36. 3 dividido por 3 dá 1, menos 2 vezes 5, que é 10. Né? Certo? Então, 3B, isso aqui vai ser 26 sobre 3. Então, 3B é 26 sobre 3. E, portanto, o B é 26 sobre 9. Né? Então, esses são os valores que eu devo colocar em A e B para que essa equação A vezes 2x mais 3 mais 3bx igual a 12x mais 5 tenha infinitas soluções na incógnita x. Então, né, a gente aproveitou essa questão para estudar os três possíveis casos. Né? Sempre que você tiver uma equação do primeiro grau, ela vai sempre ser alguma coisa vezes x mais uma constante igual a zero ou alguma coisa vezes x igual a uma constante. Se o P for diferente de zero, só existe um x que satisfaz essa igualdade, que é Q sobre P. Se P e Q forem ambos zero, qualquer x vai satisfazer essa igualdade. Se P é igual a zero e o Q é diferente de zero, então nenhum x vai satisfazer essa igualdade. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Vou fazer mais uma questão. Essa equação aqui. E aí? X menos 1 sobre x menos 4 é igual a x menos 4 sobre x menos 6. Primeira coisa é que o x já não pode ser nem 4, nem 6, né? Senão o denominador dessas frações não tem nenhum sentido. O que a gente vai fazer? Aquele produto cruzado, né? Produto dos meios com os extremos, que a gente viu. Essa propriedade aqui, né? Sabendo que os denominadores são não nulos, eu posso, se eu tiver A sobre B igual a C sobre D, eu posso escrever isso aqui como A vezes D igual a B vezes C. Né? Então, x menos 1 sobre x menos 4 é a mesma coisa. Se o x não for 4 e nem 6, tá? O x não sendo nem 4 nem 6, é a mesma coisa que x menos 1 vezes x menos 6. Isso aqui é igual a x menos 4 vezes x menos 4. Que é a mesma coisa que x menos 4 ao quadrado. É claro, x diferente de 1, x diferente de 4, desculpa, e x diferente de 6.
Muito bem. Agora, a gente só desenvolve ambos os membros, né? X menos 1 vezes x menos 6 dá quanto? Isso fica x ao quadrado menos 7x, né? X ao quadrado menos 6x menos x fica menos 7x, né? Mais 6, né? E o x menos 4 ao quadrado é x ao quadrado menos 2 vezes o 4 vezes x, que dá 8x, mais 4 ao quadrado, que é 16. São os produtos notáveis, né? Agora, esse x ao quadrado e esse x ao quadrado, eles estão com o mesmo sinal. Eu posso subtrair eles dos dois lados, né? Eu posso subtrair o x ao quadrado dos dois lados. E isso aqui vai ficar menos 7x mais 6 é igual a menos 8x mais 16. Muito bem. E agora? A gente passa o menos 8x para o outro lado, né? E passa o 6 para o outro lado. Ou seja, eu somo com 8x dos dois lados e eu subtraio 6 dos dois lados. E aí eu vou ter x igual a 10. Que é a única solução do problema, tá? Bom, vamos fazer mais uma equação. Deixa eu selecionar aqui. Vamos fazer uma que tenha letras, né? Por exemplo, o exercício 5. O exercício 5 da lista, a equação já é, de cara, ela já é a equação do primeiro grau. Só que ela aparece com umas constantezinhas, né? Mas a incógnita aí é só o x, né? Todos estão vendo aí? A questão diz assim: se A, B e C são constantes positivas, resolva a equação. Essa é uma equação que de cara já é a equação do primeiro grau, só que A, B e C estão encarados como constantes. Eu quero saber quais os valores de x que fazem essa igualdade ser verdadeira, sabendo que A, B e C são constantes positivas. Bom, aqui, nesse tipo de equação, a gente já vai ter que apelar um pouco mais para a álgebra, tá bom? Uma coisa que a gente pode fazer, né? Eu tenho x menos a menos b e o denominador é c. Aqui é x menos b menos c e o denominador é a. X menos c menos a e o denominador é b. Eu posso reescrever essa equação tentando deixar ela um pouquinho mais simétrica, né? Uma maneira da gente tentar fazer seria essa. Então, se aqui tem x menos a menos b, eu posso subtrair c e depois somar com ele mesmo, para não alterar o valor da expressão. Aqui no meio, eu posso, por exemplo, tem menos b menos c, eu posso subtrair a, mas depois eu tenho que somar com a, porque eu não posso alterar o valor da expressão. Eu tenho que transformar essa equação em uma outra que seja equivalente. Aqui eu posso tentar, aqui tem menos c menos a. Eu posso subtrair b e depois somar com b. E tudo isso tem que ser igual a 3. Eu não alterei nada, tá? Basicamente eu não alterei nada. Só que quando eu faço isso,
aqui vai ser o seguinte. X menos A menos B menos C, observe que ele aparece várias vezes, né? Certo? Então, assim, eu vou separar ele em cada um dos casos. Né? X menos A dividido por C, mais C sobre C dá 1. Aqui vai ficar X menos A menos B menos C dividido por A, mais A sobre A, que é 1. Aqui vai ficar no outro, né? X menos A menos B menos C, né? Menos A menos B menos C sobre B, e B mais B sobre B, que é 1. E tudo isso é igual a 3. Então, eu posso colocar, nessas três frações aqui, eu posso colocar o x menos A menos B sobre menos C em evidência. Né? X menos A menos B menos C em evidência. Está multiplicando quem? Esse primeiro está multiplicando 1 sobre C. Tá bom? O outro está multiplicando 1 sobre A. Esse aqui. X menos A menos B menos C. E o outro está multiplicando o 1 sobre B. E aí, 1 mais 1 mais 1 é 3. E isso aqui tudo é igual a 3. E aí a gente pode fazer o que agora? Né? Subtrair 3 dos dois lados. Vai ficar x menos A menos B menos C vezes 1 sobre C mais 1 sobre A mais 1 sobre B. Isso aqui é igual a 0. Subtraindo 3 dos dois lados, né? Só que assim, a questão falou que A, B e C são constantes positivas, né? Então eu estou multiplicando. Aqui vem uma outra coisa interessante. Mas você pode simplesmente dividir por essa expressão, tá? Mas eu vou fazer primeiro assim. Eu tenho um produto de duas coisas. Esse parêntese vezes esse parêntese. Isso está dando igual a 0. O que eu posso concluir? Aqui vem um princípio geral, tá? Da álgebra dos números reais. Se o produto de dois números, vamos colocar U e V, se o produto de dois números reais é 0, então pelo menos um deles é 0. U é igual a 0 ou V é igual a 0. Tá bom? Guardem esse princípio. Tá? Isso aqui é geral para quaisquer números reais. Tá bom? Então, se eu tenho dois números multiplicando, esse número que está entre parênteses e esse outro é igual a 0, e esse produto é 0, pelo menos um deles é 0. Só que a questão falou que A, B e C são positivos. Então, 1 sobre C mais 1 sobre A mais 1 sobre B são positivos também. Então, esse segundo parêntese, ele não é 0. Ele certamente não é 0. Então, quem é que tem que ser 0? O outro. Quem tem que ser 0 vai ser o outro. E aí você vai ter x igual a, passo A, o B e o C para o outro lado, x igual a mais B mais C. E essa é a única solução. Tá? Claro, você poderia, né, sabendo que esse termo, entre parênteses, é diferente de 0, você poderia ter escrito assim, tá? Uma alternativa. Né? Você poderia ter escrito assim, x menos A menos B, sabendo que esse cara é diferente de 0. Né? Isso aqui é igual a 0 dividido por toda essa expressão entre parênteses. Né? Já que ela não é 0, eu posso dividir tudo por ela. Né? E 0 dividido por uma coisa diferente de 0 é 0. Tá? Mas o motivo é a mesma coisa. Tá? Esse princípio geral vale tanto quanto isso aqui. Tá?
Agora sim, olhando para a resolução, você pode ficar achando que eu fiz um truque. Né? Ah, você fez esse truquezinho aqui, né? Somar e subtrair dentro aqui das frações. A primeira coisa que a gente tenta fazer quando a gente olha para essa equação é colocar tudo no mesmo denominador. Então você poderia me perguntar, tá, mas eu não enxerguei esse truque. Eu posso botar tudo no mesmo denominador e tentar fazer? Pode. Né? Você pode. Eu vou colocar aqui essa questão para a gente fazer de outro jeito. Tá? Você pode se perguntar se esse truque poderia ser evitado. A gente poderia tentar colocar a expressão no mesmo denominador. Poder pode. Então a primeira coisa que eu vou fazer é essa igualdade, ela equivale, certo? Ela equivale a, como A e B e C são positivos, eu vou jogar tudo no mesmo denominador. Qual seria um denominador aqui? Né? Como não sei o valor de A, B e C, vai ser A vezes B vezes C. Esse vai ser o denominador. A vezes B vezes C dividido por C é A vezes B. Vezes x menos A menos B, fica assim, né? Mais A vezes B vezes C dividido por A vai dar B vezes C. Vezes x menos B menos C fica assim. Mais A vezes B vezes C dividido por B dá A vezes C. Vezes x menos A menos C vai ficar assim. Tudo isso é igual a 3. Certo? Até aí tudo bem, né? Eu só somei essas três frações colocando no mesmo denominador. Muito bem. Agora, eu vou multiplicar ambos os lados por A vezes B vezes C. Vou reescrever aqui o numerador. X menos B menos C mais A vezes C x menos A menos C. Isso aqui vai ser 3 vezes ABC. Ok. Próximo passo, né? Agora a gente pode colocar o x em evidência, né? Vai ser x vezes A vezes B, fazendo aqui, né? A vezes B vezes x. Eu vou pegar só o que tem x, tá? X vezes B vezes C, colocando o x em evidência, tá? Eu vou ignorar os termos que não tem x por enquanto. Mais x vezes A vezes C. Agora os termos que não tem x. A vezes B, menos o A menos o B. Aqui, para a gente adiantar, né, os outros vai ser a mesma coisa. Em vez de eu escrever mais A vezes B menos A menos B, que tal a gente colocar um menos aqui, né? E substituir esse menos A menos B por A mais B. É a mesma coisa, concorda? Menos o A vezes B, A mais B. Porque tinha menos A e menos B. É como se eu deixasse o menos em evidência. Né? Mesma coisa vale para os outros. Menos B vezes C vezes o B mais C. E o último, menos A vezes C vezes o A mais C. Aqui, agora é só passar tudo que não tem x para o outro lado e deixar só o que tem x no primeiro membro. Passo tudo que tem x para o outro lado, 3 vezes A vezes B vezes C. Mas esse aqui tinha menos, quando eu passar para o outro lado, ou seja, somar ele dos dois lados,
ficar AB vezes A mais B, BC vezes B mais C, AC vezes A mais C. Certo. O próximo passo seria dividir tudo por isso. E aí você pode pensar, tá, mas... E aí eu já consegui o valor de x. Porém, você pode estar achando estranho porque quando a gente resolveu essa equação daquele outro jeito, a solução foi x igual a A mais B mais C. E agora está dando x igual a uma fração estranha, né? Esse termo aqui eu sei que ele é diferente de zero, porque A, B e C são constantes positivas, né? Então eu poderia tecnicamente, né, dividir tudo aqui, né? Só copiar essa expressão, poderia simplesmente jogar aqui, né? Certo? E dividir por esse número que está multiplicando o x. Ok, mas não está na forma que a gente quer, né? Dá para simplificar, né? Ainda dá para a gente simplificar essa expressão. Vocês vão ver que vai ficar, de fato, A mais B mais C. Por quê? Olhando para esse termo que está aí no numerador da solução, se você parar para pensar, ele tem 3 vezes o ABC, aí depois tem um AB. E ele está multiplicando um A mais B. Se eu desmembrar esse 3 vezes ABC em ABC mais ABC mais ABC. E aí eu coloco cada um desses termos em evidência. Deixa eu escrever. Vou fazer passo a passo aqui. Aqui temos essa expressão que eu quero simplificar. E eu vou colocar aqui, tá? Aí eu vou escrever assim, ABC mais AB vezes A mais B, mais, eu desmembrei esse 3 vezes ABC. ABC mais BC vezes B mais C, mais A vezes C, ABC de novo, né? São 3 vezes, mais AC vezes A mais C. Aí aqui eu vou colocar primeiro o AB em evidência. Coloco o AB em evidência. Nessa primeira aqui, vai ficar AB vezes C mais A mais B. Mas, agora eu vou colocar o BC em evidência. Ele aparece tanto aqui como aqui. Então vai ficar BC vezes A, que aparece aqui na primeira, mais B mais C. E em seguida eu vou colocar o AC em evidência. Vai ficar B mais A mais C. E agora apareceu A mais B mais C nas 3. Eu posso colocar ele, de fato, em evidência. Vai ficar AB mais BC mais AC. Colocando A mais B mais C em evidência. Então, de fato, essa expressão aqui é simplesmente A mais B mais C. Certo? E aqui está a justificativa. Tá? Esse termo que está no numerador é esse produto, que vai cancelar com o denominador. Então vai ficar só A mais B mais C, que é a resposta do exercício. Okay? Eu deixei algumas questões, assim, só para resolver a equação do primeiro grau, para vocês treinarem. Tá? Então, tem aí mais alguns itens do exercício 1 até o exercício 5. Tem mais alguns itens para vocês. Eu agora gostaria de a gente começar a fazer uma outra coisa.
que é tão importante quanto saber resolver equações de primeiro grau. E também saber transformar certas equações em uma equação de primeiro grau, que é interpretar problemas. Essa é uma outra coisa que é muito importante, é você tomar uma situação contextualizada e saber interpretar ela e transformar ela numa sentença matemática. Eu vou colocar aqui algumas situações, uma espécie assim de jogo rápido. Tá? Esse é o exercício 7 da nossa lista, que é o seguinte. Eu vou chamar de x um número desconhecido, tá bom? Então, seja x um número. Aqui tem algumas situaçõezinhas e eu quero que vocês me digam, tá? X um número desconhecido. Na letra A, quem é o triplo desse número? Quem seria o triplo desse número? O triplo do número. Alguém respondeu aí? Deixa eu... Três x, né? Seria o 3x. Na letra B, 2/5 desse número. Ficaria 2 sobre 5 vezes o número, né? Na letra C, a diferença entre o número e a sua terça parte. A diferença entre o número e sua terça parte. Ficaria quanto? Eu quero a diferença entre esse número e a terça parte dele. Ora, eu quero a diferença entre o número e a terça parte. Tá? Então, é x menos a terça parte dele é x sobre 3. Ok? Letra D. Então, aqui o que a gente está fazendo é transformando essas frases, né, chamando o x de um número qualquer, a gente está transformando isso numa expressão matemática. Então, nos exercícios, a gente vai precisar fazer basicamente isso aqui. Só que com várias situações. Letra D. A soma do dobro de um número com a sua metade. Então, olha só, eu quero a soma, eu quero somar o dobro do número com a metade desse número. Okay? Então, fica 2x mais x sobre 2. Letra E. Letra E. A soma de 7 com o quádruplo do número. Então, eu quero somar o número 7 com o quádruplo do número, que é 4 vezes x. Letra F. A sexta parte de um número. Ou seja, é o número dividido por 6. Letra G. O produto de um número pela sua sétima parte. A sétima parte do número é x sobre 7. O produto desse número com a sua sétima parte vai ser x vezes x sobre 7. Aí aqui já vai ser uma expressão ao quadrado. Né? A diferença entre o triplo e a metade. Ou seja, eu quero a diferença entre o triplo e a metade do número. Na letra I. Na letra I. A metade da soma de dois números consecutivos. Números consecutivos são basicamente números cuja diferença é 1, tá? No caso, números naturais. Tá? Então, números consecutivos seria assim. A metade da soma de dois números consecutivos é x mais o x mais 1, né, sobre 2. Que é a metade dessa soma, tá bom? É a metade da soma dos dois números. Tá?
E na letra J, o quíntuplo da soma de um número com 3/4 desse número. Então, ó, eu vou somar o número com 3/4 desse número. E depois eu quero o quíntuplo. Eu vou multiplicar por 5. Tá bom? Quíntuplo, vou multiplicar por 5. Ok? Então, aqui são algumas frases, né, para você transformar numa sentença. Eu vou colocar um exercício para a gente exercitar isso em questões mais contextualizadas. Vou começar com esse aqui, que é simplesinho. Exercício 12, tá? Eu vi aqui agora os comentários, tá? Eu não vi a notificação. Por algum motivo não. Eu acho que é porque estava aberto. Bom. Exercício 12. Determine 3 múltiplos consecutivos de 5, cuja soma seja 120. Vamos lá. Como eu falei sobre os números consecutivos, o que ele quer agora? Né? Ele quer múltiplos consecutivos. Primeira coisa, quem são os múltiplos positivos de 5? Os múltiplos positivos de 5 são números que são 5 vezes um número natural positivo. É o 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, o 5 vezes 4. Esses são os múltiplos positivos. Eu também posso querer... esses são os múltiplos positivos. Tá? 5, 10, 15. Nesse caso eu não botei o zero nem os negativos. Mas eu também posso querer... Nesse caso, nesse exercício, a gente só vai querer múltiplos positivos porque a soma dá 120. Né? E eles são consecutivos. Mas eu poderia, de modo geral, considerar os múltiplos inteiros, que seria basicamente 5 vezes qualquer número inteiro, tá bom? Então seria 5, vou botar reticências aqui, 5 vezes menos 3, 5 vezes menos 2, 5 vezes menos 1, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e assim por diante. Tem reticências dos dois lados, tá? Porque o número que está multiplicando 5, ele pode ir para o infinito nos negativos ou nos positivos. Né? Ele está variando nos inteiros aí. Ou seja, os múltiplos inteiros de 5 são todos os números da forma 5 vezes alguma coisa nos inteiros, aonde o próprio n varia nos inteiros. Então aqui, o meu conjunto universo é nos inteiros, tá bom? E o que seriam 3 múltiplos consecutivos? Né? São 3 múltiplos cuja diferença é a menor possível, que no caso é 5. A menor diferença possível entre 2 múltiplos inteiros de 5 é 5. Então, ó, a diferença, os 2 múltiplos consecutivos, 5 e 10, a diferença entre eles é 5. Não tem como você ter um múltiplo de 5, 2 múltiplos de 5, cuja diferença é menor do que 5. Ela é no mínimo 5. Então, 3 múltiplos inteiros de 5 poderiam ser 5n. O próximo, né? O múltiplo seguinte seria 5 vezes o n mais 1, ou 5n mais 5, e 5n mais 10. Essa seria uma forma correta de você tomar 3 múltiplos consecutivos.
Você também pode, né, considerar assim, 3 múltiplos consecutivos. 5n menos 5, 5n e 5n mais 5. E essa é a forma que eu vou representar 3 múltiplos consecutivos genéricos, onde o n é um número inteiro que a gente vai descobrir. Tá? Essa é a forma que eu vou utilizar. No nosso caso, como a soma é 120, eu só vou precisar de fato dos múltiplos positivos. Mas, para resolver a questão, eu vou deixar esse n ser um número inteiro. 3 múltiplos inteiros. Consecutivos de 5. E a questão me disse que a soma deles... A questão me falou que a soma deles era 120. Então eu só preciso descobrir o valor do 5n, né? Já que ele quer, a questão quer os 3 múltiplos, né? Ela não quer exatamente o valor desse n. Tá? Ela quer, na verdade, o valor do 5n. Ela quer o valor dos 3 múltiplos. Né? Se eu descobrir o 5n, então esse 5 e esse menos 5 vão cancelar. 5n mais 5n mais 5n vai dar 15n. Isso aqui é 120. Certo? Se eu dividir tudo por 15, eu vou obter o valor do n. Mas eu posso dividir tudo por 3, tá? E já obtenho o valor do 5n direto, tá bom? 15n é a mesma coisa de 3 vezes 5n. E aí eu já vou obter que os 3 múltiplos são o 5n, que é 40, o 5n mais 5, que é 45, e o 5n menos 5. Tá? Mas se você quiser obter o n, você pode dividir 40 por 5. Tá? Vai dar 8. São 35, 40 e 45. Beleza? Alguma dúvida até agora? Certo. Vamos continuar, né? Então, vamos resolver agora questões que a gente precisa interpretar a situação e montar uma equação do primeiro grau para resolvê-la. Eu vou começar pelo exercício 13. Se bem que essa daqui também já é assim, mas ela é mais matemática. Né? Eu estou me referindo a uma situação mais contextualizada, né? Com aquelas historinhas. Vamos fazer o exercício 13. Olha como começa. Em uma indústria, o número de mulheres é igual a 3/5 do número de homens. Se fossem admitidas mais 20 mulheres, o número de funcionárias ficaria igual ao número de funcionários. Quantos homens e quantas mulheres trabalham na fábrica? Então, aqui a gente vai ter que interpretar a situação, o problema. Se alguém quiser sugerir uma maneira, pode falar, tá? Em todas essas questões aqui. Então, a gente quer saber quantos homens e quantas mulheres trabalham nessa fábrica. Ora, eu vou chamar de M o número de mulheres. Tá? Certo? E eu vou chamar de H o número de homens.
o que a questão me diz? Quais são os dados que a questão me fala? Né? A informação número 1 é que o número de mulheres é 3/5 do número de homens. Então, o número de mulheres lembra daquela questão que a gente acabou de fazer, né? Então, 3/5 do número de homens é 3 vezes H sobre 5. Ok? Só que ele diz uma outra coisa. Ele diz que se tivessem mais 20 mulheres, ou seja, se o número de mulheres fosse M mais 20, então o número de homens e de mulheres seria igual. Então aqui a gente já consegue resolver. Ora, se eu já sei que o número de mulheres é 3H sobre 5, eu posso jogar aqui e aí montar uma equação do primeiro grau, que seria a seguinte. O número de 3 vezes H sobre 5, que é o número de mulheres, mais 20 é igual a H. E isso é uma equação do primeiro grau. Para a gente resolver, eu vou colocar esse 3H sobre 5 para o outro lado. Tá? Vai ficar H menos 3H sobre 5. Isso aqui é igual a 20. Coloca tudo no mesmo denominador, que é 5. 5 dividido por 1, 5 vezes H, 5H. Então ele está me dizendo que 2H, 5H menos 3H é 2H, dividido por 5 é igual a 20. Agora eu multiplico os dois lados por 5. 20 vezes 5 é igual a 100. 100 vai ser igual a 2H. Então, quem é o H? É 50. Certo? Mas então quem é o número de mulheres? O número de mulheres é 3/5 de 50. O número de mulheres é 3 vezes 50 dividido por 5. Que é quanto? 3 vezes 10, né? Que dá 30, ok? Esse é o número de mulheres. E de fato, né? Tem 30 mulheres e 50 homens. Se tivesse 20 mulheres a mais, teria 50 mulheres, né? Nessa questão, essa relação entre o número de homens e de mulheres direta permitiu a gente substituir aqui diretamente para resolver, tá? Vamos fazer mais uma. Vou pegar aqui uma outra da lista. Vamos fazer o exercício 14. Exercício 14. Mais uma situação. Vamos ver o que ele diz aí. Uma pilha de 40 tábuas tem 1,7 metros de altura e é formada de tábuas de 2 centímetros ou de 5 centímetros de espessura. Quantas são as tábuas de 5 centímetros de espessura? Então, o que ele quer? Eu vou chamar de X. Seja X o número de tábuas. Então, você imagina uma pilha formada de várias tábuas, e aí essas tábuas podem ter ou 2 ou 5 centímetros. E tem 40 tábuas. Essa é a informação que ele dá. Tábuas de 5 centímetros de espessura, tá? Então, qual é o número de tábuas de 2 centímetros de espessura? Com essa informação, eu vou chamar de X, o número de tábuas de 5 centímetros.
com essa informação de que eu tenho 40 tábuas, o número de tábuas com 2 centímetros é o que sobra. 40 menos x vai ser o número de tábuas de 2 centímetros. Então, se x é o número de tábuas de 5 centímetros, que é o que a questão está pedindo, o que resta, são 40 tábuas, é o número de tábuas de 2 centímetros. Agora eu vou montar a equação. Para montar a equação tem que tomar um cuidado, tá? Porque a medida das espessuras está em centímetros. Mas o tamanho da tábua, a altura da pilha, né, no caso, a altura total dessa pilha de tábuas, né, você imagina várias tábuas assim, né, empilhadas. Né? São 40 tábuas, dando uma altura total de 1,7 metros, que é a mesma coisa que 170 centímetros. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado. Tá? 170 centímetros, né? Por que eu mudei para centímetros? Porque está tudo em centímetros. Né? 170 centímetros é a altura da pilha. Mas a pilha ela é formada por x tábuas de 5 centímetros. Ou seja, para eu calcular essa altura, eu posso calcular assim. É o número de tábuas de 5 centímetros vezes 5. Né? Se eu multiplicar 5 vezes o número de tábuas de 5 centímetros, eu vou ter a altura de todas as tábuas de 5 centímetros no total. Mais o número de tábuas de 2 centímetros vezes 2. E essa é a altura da pilha. Eu calculei ela de duas formas. A primeira com a informação que a questão me deu e a segunda montando a equação. Né? Chamando de x o número de tábuas de 5, 40 menos x é o número de tábuas de 2 centímetros, e aqui você montou uma equação. Tá? Mas aqui você teve que interpretar que para calcular a altura dessa pilha, a fórmula que faz é essa aqui. Multiplica o número de tábuas de 5 centímetros por 5 e soma com o número de tábuas de 2 centímetros por 2. Agora é resolver a equação. Isso aqui vai dar 170 igual a 5x mais 40 vezes 2 é 80 menos 2x. Simplifica aqui, 5x menos 2x igual a 3x mais 80. Então 170 menos 80 é igual a 3x. Logo, quanto é 170 menos 80 é 90. Né? 90 é igual a 3x. E, portanto, x é igual a 90 sobre 3, que é 30. Então, existem 30 tábuas de 5 centímetros. E essa é a resposta da questão. E, claro, né, vai ter 10 tábuas de 2 centímetros, tá bom? O segredo aqui é você interpretar e tentar montar a equação, tá? Alguma dúvida até aqui? Fazer a exercício 15. Exercício 15. Se ele cola aqui. Exercício 15. Esse aqui, alguns alunos têm uma certa dificuldade com uma coisa. Tá? Existe uma certa dificuldade com a sensação de que está faltando informação, mas não está. É só a gente interpretar a questão direitinho. O exercício diz o seguinte: 2 torneiras enchem um tanque em 4 horas. Você abre 2 torneiras lá, tem um tanque.
Imagina um tanque aqui de água, né? E aí tem duas torneiras. Tem a primeira e a segunda. Elas não são necessariamente iguais, né? Mas quando eu abro elas totalmente, vai cair água aqui no tanque e elas enchem o tanque em 4 horas. Uma única torneira, uma delas, levaria 7 horas para enchê-lo. Em quanto tempo a outra torneira sozinha encheria o tanque? Eu vou fazer essa informação, eu vou fazer essa questão, admitindo que a questão te deu mais uma informação. Qual é? O tamanho do tanque. Tá? Vamos fazer esse exercício de duas formas, tá bom? Eu vou fazer primeiro o exercício com a hipótese adicional de que, vamos supor que a questão tenha dado o tamanho do tanque. Depois eu vou fazer o exercício de verdade, tá? Sem essa informação, porque de fato não está aqui no exercício. Eu vou adicionar uma informação, eu vou colocar assim, com a informação adicional de... Vamos botar um número para o tamanho desse tanque, né? Vamos supor que o tanque tenha... A questão não dá essa informação, tá? Eu estou adicionando ela. Vamos fazer com essa informação a mais. Eu vou supor que o tanque tem 280 litros. Poderia ser qualquer outro número. 280 litros. Então eu estou adicionando uma informação que não estava no enunciado. Estou dizendo a você que esse tanque tem 280 litros. E aí vocês vão ver como que a gente vai montar o exercício. Eu tenho duas torneiras. A torneira 1 e a 2. Ele diz assim, eu vou chamar de V1 e V2 a quantidade de água por hora que cai aqui no tanque. Então vamos lá. Ele diz que se eu abrir as duas torneiras, elas enchem um tanque em 4 horas. Ou seja, elas conseguem encher 280 litros em 4 horas. 280 dividido por 4 dá 70. 70 litros por hora. É isso que elas conseguem encher de água no tanque, as duas juntas. Aí ele me disse que uma delas, vamos supor que seja a V2, ela consegue fazer sozinha, ela consegue encher o tanque em 7 horas. Ou seja, em 7 horas ela encheria os 280 litros. Eu adicionei uma informação. 280 por 7 dá 40, né? Então, em 1 hora, ela encheria 40. Ou seja, juntando as duas informações, você conclui que a primeira torneira, se uma sozinha consegue encher 40 litros por hora e as duas juntas conseguem encher 70 litros por hora, então a outra sozinha consegue encher os outros 30. Né? Ela é a responsável por encher 30 litros por hora. Mas a pergunta da questão não foi essa, né? A pergunta foi em quanto tempo a outra torneira sozinha encheria o tanque. O tanque tem 280 litros. E aí você pode fazer assim. Em 1 hora, a torneira V1, torneira 1, ela consegue encher 30 litros. Em quantas horas ela encheria os 280? Então, como se fosse uma proporção. De fato é. Então, montando aqui a equação, vai ficar 1 sobre x é igual a 30 sobre 280. Ou seja, x, né, você pode fazer os produtos aqui cruzados, né, 30x é igual a 280, então x é 280 dividido por 30. Isso é a quantidade de horas. Né?
Claro, né? Esse número não está muito legal. Eu vou cancelar aqui os zeros, vai ficar 28 sobre 3 horas. Mas 28 sobre 3 não é um número muito bacana, né? Para a gente colocar como resposta. O múltiplo de 3 mais próximo do 28, que não ultrapassa o 28, é o 27. Então, o x vai ser 27 sobre 3, que é 9, mais 1/3 horas. Ou seja, vai ser 9 horas e 1/3 de 1 hora, que é 20 minutos. Esse é o tempo necessário para outra torneira encher sozinha esse mesmo tanque. Tá, mas aí você vai questionar essa informação adicional. A questão não diz essa informação. Como que a gente pode fazer esse exercício sem essa informação? E, de fato, a gente consegue, se você parar para pensar que o que permitiu a gente fazer a questão não foi essa informação. Na realidade, você tem que pensar assim, eu não sei quanto é que é a capacidade desse tanque. Então, eu não sei quantos litros tem o tanque. Então, eu vou chamar a capacidade do tanque de o tanque. É como se o tanque fosse a nova unidade de medida de capacidade, tá bom? Então, a gente vai pensar assim, ó, eu fiz assim primeiro porque fica mais fácil de você entender que eu só estou substituindo essa informação que a questão não dá por o tanque. Então, vamos pensar assim. As duas torneiras juntas, elas enchem o tanque em 4 horas. Isso significa que elas enchem um tanque, o tanque é o tanque da questão, tá? Em 4 horas. Ou seja, elas fazem 1/4 do tanque por hora. Em vez dos 280 litros, que eu nem sei qual é a capacidade desse tanque, eu sei que as duas torneiras juntas fazem um tanque por hora. 1/4 do tanque por hora. A segunda torneira é a mesma coisa. Eu vou substituir o 280 ali por um tanque. Ela enche um tanque. Essa é a quantidade de água que sai por hora. Tá? Então ela vai encher 1/7 desse tanque em 1 hora. Ou seja, a torneira é o mesmo raciocínio, só que no lugar do 280 é um tanque. Eu não sei quanto é que é um tanque, mas eu sei que um tanque é um tanque. Né? Como naquela história do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Um belo bolinho. Né? Eu não sei qual é o tamanho dele, mas eu sei que ele é um belo bolinho. Então, é um tanque. Então, o V1 é sozinha. Se a V2 é 1/4 do tanque por hora, a V1 mais V2, desculpa, e a V2 é 1/7 do tanque por hora, a V1 é responsável pelo resto. Ou seja, ela é responsável pelo o que falta. Né? Em 1 hora, ela consegue encher 1/4 menos 1/7 do tanque por hora. Então, a V1 vai ser, coloca no mesmo denominador, 28 por 4 dá 7, vezes 1, 7. 28 por 7 dá 4, vezes 1, 4. Então, a V1 ela é responsável por 3 sobre 28 do tanque por hora. Essa é a quantidade de água que a primeira torneira consegue jogar no tanque por hora. É 3 sobre 28. Eu não entendi nada. Ah, Bom, quanto que eu não sabia? tem alguém Se eu não falando banhasse, aí? eu tava fazendo. Tem alguém que falou alguma coisa aí? Bom, vamos continuar, né?
Então, a torneira 1, ela consegue encher em 1 hora. Ela consegue encher 3/28 tanque. Da capacidade do tanque. Então, em X horas, ela consegue encher um tanque. Observe que a questão é o mesmo raciocínio, só que no lugar dos 280 litros, é um tanque. E aí, é a mesma coisa. Né? Você vai 1 sobre x é igual a 3/28 dividido por 1, certo? Então, isso aqui, 3/28 dividido por 1, é 3/28. Né? Então, 3x é igual a 28 e, portanto, x é igual a 28/3 horas, que é 9 horas e 20 minutos, que é aproximadamente o horário atual. Foi tudo friamente calculado. Tá? 9 horas e 20 minutos. Ok? Bom, eu vou deixar para vocês pensarem nas demais, tá bom? Alguma dúvida? Certo. Então, olhem a lista direitinho, tá? Tem, por exemplo, a questão 16, a 17, a 18, tá? São questões contextualizadas, tá? Ao final dessa semana eu vou escolher algumas questões das listas que eu vou passando para vocês resolverem e me entregarem, tá bom? Bom, eu quero que vocês escrevam o nome de vocês para a gente poder fazer a frequência.